Irmãos, enquanto elas descem, só dar um aviso para os adultos aqui, nós estamos numa fase assim, sabe, acho que já deve ter acontecido na sua casa. Nós estamos numa fase assim de quebra tudo, né? Quebra a máquina de lavar, queima o ferro, sabe quando acontece aí você olha assim, você fala, meu cartão está estourado, eu não consigo comprar mais nada. Então nós estamos nessa fase, vou pedir paciência para os irmãos. Olha, não estou pedindo dinheiro, está vendo? Estou pedindo paciência para vocês, porque nós estamos assim por um fio, sabe aquela veia aorta que está prestes a explodir? Nós estamos assim. Então esse projetor, ele está com toda a placa inteira queimada, só uma entrada, que é uma entrada ótica aqui, que vai direto no USB, que está funcionando, por isso que ele está aqui embaixo, não está lá em cima, só para vocês saberem. Nós mandamos arrumar o outro projetor, adivinha quanto que ficou? R$1.300. Ou seja, nós não arrumamos, deixamos lá, então vamos aguardar, né, para ver quando que vai acontecer. Se vocês estiverem fazendo algum evento, só para avisar, nós vendemos também o freezer, né? A Silvinha vendeu o freezer, porque ela virou tesoureira, então ela viu que aquele freezer ele gasta muita energia, então nós vendemos aquele freezer antigo, estamos só com a geladeira. Então só para avisar os irmãos que nós estamos numa fase, aí vai falar assim, puxa, vamos investir. Vamos com calma, né? Porque nesse momento nós estamos num período de investimento na parte de missões, com pessoas, então nós não queremos fazer grandes investimentos nessa parte de estrutura. Então a gente vai tocando as coisas de acordo com as possibilidades. Então vou pedir paciência para vocês em algumas dessas áreas, e para os jovens em especial, que as atividades que forem, não falei pessoalmente, devia ter falado, mas aqueles que forem usar, deixar esse projetor exclusivo para os domingos à noite, porque senão, se a gente for gastar muito esse, é o único que nós temos, tá bom? Então, só para avisar, porque às vezes alguns irmãos precisam, então acho que nem peçam, né? Porque é o único que tem e ele está por um fio, ok? Irmãos, nós estamos, desde o início do ano, tentando redescobrir alguns propósitos de existência da nossa vida, e aí nós trabalhamos em especial com o livro de Gênesis. Não era obrigatório, o objetivo não era simplesmente seguir uma sequência cronológica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, nós fomos descobrindo o que em Gênesis tinha de bom para aprendermos. E agora, hoje, nós não vamos estudar Gênesis, nós vamos para um dos profetas, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho visto a providência do Senhor na sua condução em todas as áreas. Se você pegar os estudos que são feitos com jovens, aquilo que é trabalhado nos grupos de estudo e aquilo que tem sido trabalhado, apesar de, na maioria das vezes, não serem combinados, o que acontece é que nós estamos colocando em prática, e não somente sendo ouvintes da palavra. Então o desafio que tem sido feito, tanto para os jovens, quanto para os adolescentes, para os adultos, é justamente colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Nós falamos muito sobre os nossos propósitos de vida, e os jovens falaram muito sobre unidade nesse acampamento que eles se reuniram, e é importante que nós estejamos então entendendo essa condução soberana do Senhor, de ensinar aquilo que nós precisamos ouvir. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui para sair do jeito que nós entramos, nós não estamos aqui simplesmente para cumprir um ritual, nós estamos aqui para aprender um pouco daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E a ideia, irmãos, é mostrar que conhecimento sem prática é algo que demonstra a não compreensão do conteúdo. Então, tudo aquilo que nós ensinamos e desafiamos, e que na verdade não somos nós, mas aquilo que a Bíblia nos desafia, se nós não colocarmos em prática, nós nos tornamos piores do que aquelas pessoas que não aprenderam, porque nós somos desafiados para justamente aplicar aquilo que aprendemos. Olha o que diz alguns versos, olha o que diz Oséias, capítulo de número 4, verso 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. A nossa igreja ela é pautada na ideia de buscarmos conhecimento, e isso é muito bom, nós temos isso de virtude. Nós não deixamos os nossos membros, os membros da nossa igreja, ignorantes. Nós ensinamos e gastamos muito tempo nisso, tanto com as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mas, olha o que diz lá em João 13,17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que tem acontecido com igrejas semelhantes à nossa? Nós nos tornamos obesos espirituais, porque aprendemos muito, ouvimos muito, temos bastante conhecimento, mas se isso não for convertido em atitudes de transformação em todas as áreas da nossa vida, nós nos tornamos pedras de tropeço para outras pessoas. Hoje de manhã, no nosso estudo aqui sobre família, a gente estava falando sobre, fiz um desafio, nós estávamos em 6 pessoas, mas fiz um desafio assim para a gente pensar.
Nós vivemos um tempo em que a nossa sociedade, ela agride muito a família, certo? Todo mundo concorda que a sociedade, a Rede Globo, todo mundo fala muito da Rede Globo, todo mundo fala das mídias sociais, desconstruindo a família. Mas eu disse para eles hoje de manhã que a minha percepção é que os maiores inimigos da família são aqueles que estão dentro delas e não aquilo que vem de fora. Somos eu e você. Porque não adianta nós defendermos a família com palavras se eu for extremamente agressivo com a minha esposa. Não adianta eu defender a família num ideal de Facebook se a minha esposa for extremamente agressiva comigo. Não adianta a gente defender a família como membros de uma sociedade que está atentando contra os princípios familiares se eu não ajudo a minha mãe, se eu não ajudo meu pai, se eu não coopero, se eu não sou um exemplo dentro da minha casa. E eu digo para vocês que a família ela é mais destruída de dentro para fora do que de fora para dentro. Às vezes a gente fica pautando o nosso discurso na luta contra os outros, mas a nossa luta tem que ser dentro da nossa casa. Dispondo o nosso coração a sermos bons maridos, boas esposas, não nos conformarmos com aquilo que somos e sermos melhores em tudo aquilo que fazemos. Porque o que vem de fora só entra pelas brechas. Porque se o Senhor edifica a casa, nós temos a garantia de que ela vai ser estabelecida com segurança. A gente não pode achar que são os outros que prejudicam a nossa família. Eles só prejudicam se nós abrirmos a porta. Agora tem outro aspecto também. O Senhor diz que Ele está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta da nossa casa, da nossa família, para que Ele entre e não entre em outros valores, é lógico que nós vamos sermos edificados em tudo aquilo que fizermos como família. Por que eu dei o exemplo da família? Porque nós falamos hoje pela manhã. Eu falei para eles que seria muito importante que esses debates que forem ser feitos no grupo de estudo da família de domingo, às 9h30, sempre que você puder, esteja presente, porque são debates importantes para a edificação de um lar verdadeiramente cristão, ok? Então, nós não podemos ser simplesmente conhecedores dos princípios, nós temos que ser praticantes desses princípios. Se nós não formos praticantes, se eu sei que eu devo tratar bem o meu marido e a minha esposa, e não trato, eu sou o maior inimigo da minha família, e não é a Rede Globo. A Rede Globo está ali. O que se espera das emissoras de televisão, das mídias sociais, é exatamente isso, maldade em muitas coisas, falta de princípios. Mas não podemos achar que a culpa é deles, a culpa é nossa, porque o Senhor disse: se nós estamos com Ele, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? A palavra de Deus nos ensina. Então, se a nossa casa é edificada assim, se a nossa vida profissional é edificada assim, nós não temos que temer os dardos inflamados que vêm de fora, ok? Se eu sei que eu tenho que dedicar o meu tempo, os meus recursos ao Evangelho e dedicar a me ver, e não coloco em prática, irmãos, nós somos miseráveis, porque nós temos que colocar em prática. Se eu aprendo que eu devo perdoar e eu não perdoo, eu tenho que repensar as minhas ações. Se eu aprendo que eu sou um vocacionado e devo servir ao Senhor com integridade, com intensidade, e eu fico ali nos debates, eu acho que não tem ninguém aqui, então, só o pastor Marcelo, mas não estava na reunião. Na última reunião de pastores que nós tivemos, eu não estou dizendo que eu sou melhor, pelo contrário, mas eu vejo muitas ideias. E fala-se muito no meio de pastores sobre intencionalidade. Nós temos que programar e fazer as coisas de maneira intencional. Só que na hora que você vê na prática, você manda uma mensagem para o pastor, você pede uma ajuda, ele demora 1 mês para te responder. Então, não adianta nada nós falarmos sobre intencionalidade se nós não realmente aplicarmos aquilo que é desafiado, aquilo que é feito. Então, irmãos, eu quero que você saia daqui com essa certeza. Eu confesso para vocês que o meu desafio no ano de 2019 é redescobrir esses propósitos. Então, que eu quero que vocês entrem comigo nesse barco, redescobrirmos os propósitos das Escrituras e colocarmos em prática, irmãos. Nós precisamos ser crentes melhores, cristãos melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores. Nós precisamos ser servos melhores. Nós precisamos nos sentir incomodados com aquilo que está bom. Nós temos que procurar ser melhores em tudo aquilo que nós viermos a fazer. Então veja só, os nossos estudos, principalmente de domingo, eles sempre têm um último slide que ele diz o seguinte. Como que ele diz o título do último slide? Para refletir
E aplicar. Obrigado, tesoureira. Obrigado, porque pelo menos uma pessoa lembrou aqui, né? Então, na maioria dos estudos, eu chego no final com assim, olha, para refletir e aplicar, e põe um desafio. Hoje eu não vou fazer isso, mas a ideia é que você pense, e que você pense durante todos os dias como você pode aplicar aquilo que você aprendeu, ok? Então, hoje nós vamos fazer um estudo. Eu vou pedir para você atenção. Não deveria falar o tempo, mas eu vou falar, que eu vou fazer de tudo para que 10 para as 8 nós terminemos essa nossa reflexão. Qual que é o objetivo, irmãos? É estudarmos em 40 minutos o livro de Abacuque. Em 40 minutos. Mas nós vamos pegar pontos centrais, a linha mestra do livro de Abacuque. Então eu quero que você preste atenção, não perca atenção, evite qualquer tipo de distração, porque eu preciso que você entenda a linha lógica do processo. Pode passar, Ju. Então, o profeta Abacuque e a oração. Você vai falar, por que tem aquela árvore no fundo? A ideia é lembrarmos da última passagem do capítulo 3 de Abacuque, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim confiarei no Deus, e aí por aí vai, né? A gente vai chegar lá, mas por isso que tem uma árvore ali no fundo. Então, quando a gente olha o livro do profeta Abacuque, nós temos uma diferença. Aqueles que já estudaram teologia comigo do Antigo Testamento, principalmente o profetismo, vocês vão lembrar que o papel do sacerdote e do profeta, no Antigo Testamento, ele era um papel inversamente proporcional, se a gente pode usar essa expressão matemática. Ou, na verdade, ele é diametralmente oposto. Por quê? Porque o sacerdote, ele falava com quem? Com Deus, em nome do povo. Então, ele intercedia a Deus em nome do povo. E o profeta era o inverso. Ele falava ao povo em nome de Deus. Essa era essa relação oposta entre o sacerdote e o profeta. Então você vai pegar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e por aí vai, e outros profetas que não escreveram livros. O profeta Natã, por exemplo, quando ele chega para Davi e fala, Davi, e começa a exortar Davi dizendo que ele tinha cometido um grande erro, ele está falando aos homens em nome de Deus, certo? Por isso que hoje, no Novo Testamento, quando a gente usa a expressão profeta, a mensagem é profética, a mensagem ela apresenta uma verdade de Deus, ela não é necessariamente uma vidência, tipo, ele é profeta, então ele adivinhou. Não, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Como nós temos a Bíblia, então nós não precisamos de mais nada que não as Escrituras para revelarmos a vontade de Deus. Então, a diferença de Abacuque é que o discurso de Abacuque não segue a lógica do profetismo. Por quê? Porque ele não chega assim e fala a um povo em nome de Deus. Ele conta a sua experiência de vida de maneira profética e poética, né? Aliás, dizem por aí que o poeta está dentro do profeta, porque você tira duas letras, o R e o F, e vira poeta, né? O poeta está dentro do profeta, e a partir da sua experiência de oração e relacionamento com Deus, ele anuncia verdades profundas. Então, o discurso de Abacuque não é um discurso direto, é um discurso de experiência que ele compartilha com as pessoas, e talvez isso tenha a ver um pouco com aquilo que nós devemos aprender. Abra lá em Abacuque, então, se você não abriu. Percebi que ninguém tinha aberto, então esqueci de pedir. A primeira coisa que nós vamos ver em Abacuque é que a relação de Abacuque com a oração, ela confronta o nosso jeito, muitas vezes, de orar. Porque, eu não sei, quem aqui está há pouco tempo na igreja e nunca orou em público? Não estou dizendo que vai orar hoje, mas estou dizendo assim, imagine você que nunca orou em público, aqui, né? E nós vamos fazer um sorteio e vai orar em público, né? E todo mundo já fica assim, né? Antigamente não era assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu lembro, o pastor Paulo, ele falava assim, Lucas, pode orar. Né? Aí eu levantava no meio do culto e orava, fulano de tal, pode orar. Ele levanta. Hoje a gente não faz isso, né? Senão a pessoa não volta nunca mais na igreja, né? Então, imagine que você nunca tenha orado em público, mas você já observou as orações das pessoas. Você percebe que nós mudamos os tempos verbais? A gente geralmente fala, você, com Deus a gente fala, tu és, tu fostes, de eternidade a eternidade, tu és Deus, grande Deus, e a gente começa a mudar o discurso, não percebe? Você não sente que às vezes isso é um discurso politicamente correto
para uma comunidade? Você imagina se eu pedisse assim, irmão Alexandre, levanta a hora, e fala assim, Senhor, eu não me conformo com tudo que o Senhor tem feito, eu estou indignado, o Senhor tem sido injusto para comigo. Já pensou se alguém orasse assim na hora do culto? Alguém ia falar assim, está endemoniado, pega lá que está endemoniado, bota a mão no irmão que ele está endemoniado. Mas Abacuque faz exatamente isso. Abacuque chega diante de Deus e ele diz assim, olha, vamos lá, Abacuque capítulo 1, versos 1 a 4. Ele diz assim, advertência revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha a oração no culto. Até quando gritarei a ti, violência, Senhor, sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Irmãos, olha o que Abacuque faz. Abacuque abre o seu coração para Deus a respeito do sofrimento e da injustiça, e ele diz: pelo fato do Senhor não interferir nesses casos de violência e injustiça, a injustiça está se multiplicando. Ele usa a lógica do processo civil, penal, por aí afora. Ele diz o seguinte: quando a justiça não é feita, então a impunidade gera mais violência, gera mais corrupção. Então Abacuque está colocando Deus na parede. E quantas vezes nós nos sentimos assim, exatamente como Abacuque? Quantas vezes nós tivemos vontade de chegar para Deus, mas a gente tem vergonha? A gente tem vergonha de chegar e falar para Deus exatamente aquilo que a gente está pensando. A gente só se esquece de um fato: Ele conhece o que nós estamos pensando. Não importa que as nossas palavras sejam travestidas de um linguajar politicamente correto, gospel correto, se na verdade o nosso coração está longe dessa verdade. E aí Deus responde, olha lá, versos 5 a 7 e verso 11. Olha o que Deus responde. 5 a 7, verso 11. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Verso 11. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Parece-nos que Deus vai trazer alívio para o coração de Abacuque. Só que quando Abacuque está reclamando da injustiça, ele está reclamando da injustiça que acontece dentro do povo de Judá. Ele está ali, indignado com a injustiça, com a maldade, com a violência que existe dentro do seu povo. Aí Deus vem para Abacuque, para o profeta, e diz: fica tranquilo, eu vou mandar para vocês os babilônios para fazer justiça. Ou seja, se vocês estão sendo violentos e injustos, vou mandar contra vocês os babilônios, nação perversa que faz a sua própria justiça, para operar a disciplina que eu quero que eles operem. Abacuque, então, sabe aquela coisa, sabe quando você fica super indignado? Não sei se já aconteceu com você, mas imagine assim, o Walter está compartilhando comigo assim: não, pastor, porque a Duda é muito desobediente, porque a Duda está fazendo isso, a Duda está fazendo aquilo. Aí eu chego lá, e a Duda chega em casa e eu falo assim: Duda, por que você está fazendo isso com o seu pai? Por que você está desobedecendo o seu pai? Ele fala assim: não veio falar com ela não, porque ela é minha filha. Já aconteceu isso com vocês? Você já viu pais que às vezes estão ali reclamando, quando você vai tentar ajudar, a pessoa fala assim: não, é minha filha, não dá bronca. Abacuque faz exatamente isso. Ele quer justiça, mas quando Deus diz que vai fazer justiça por meio dos babilônios, ele diz o seguinte: espera aí, Senhor, tem alguma coisa errada. Se o Senhor estava errado antes, agora o Senhor está mais errado ainda. Olha o que ele diz lá nos versos 12 e 13. Ele diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse o castigo.
Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Só que peraí, no primeiro momento Abacuque está dizendo que os seus irmãos eram violentos e injustos. Só que quando Deus diz que vai fazer disciplina por meio de um povo mais injusto, Abacuque muda de discurso. Fala o seguinte: olha, nossos irmãos são maus, Senhor, mas eles são mais justos do que os babilônios. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Então, pode passar, Ju. O que eu quero dizer para vocês é que a oração de Abacuque nos demonstra e nos ensina que orar é um ato de intimidade que pressupõe um coração sincero. Se você não está acostumado a orar com a sinceridade devida, talvez você nunca tenha orado direito. Nós somos chamados a derramar o nosso coração, as nossas angústias. O Senhor prefere uma oração desconexa do que hipócrita. Sabe por quê? Porque nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Ele nós nunca enganamos. Nós oramos assim: Senhor, abençoa os meus inimigos, mas no meu coração eu estou, na verdade, querendo que o Senhor faça justiça contra os meus inimigos. Então, nós precisamos entender que a oração é um ato, precisa ser um ato de sinceridade. Ela pressupõe um coração sincero. Não adianta falarmos aquilo que achamos que Ele quer ouvir. Eu tenho a impressão, e é só uma impressão por aquilo que eu muitas vezes senti, que a gente ora 80% para o que as pessoas vão pensar de nós, do que de fato aquilo que Deus vai pensar de nós. Estou falando de orações públicas, né? Então, às vezes na igreja a gente ora de um jeito que vai ser mais adequado ao ambiente, e aí não é uma oração. Nós estamos falando às pessoas, nós falamos de um jeito que agrada as pessoas, e no íntimo nós mantemos essa aparência, uma oração assim superficial, sem sinceridade, sem conteúdo. E não sei se já parou para pensar, você já falou assim: olha, alguém aqui já tentou, falou assim: olha, agora eu vou fazer um período de oração, e aí você ora, você fala assim: eu não aguento mais orar. A hora que você olha no relógio tem 2 minutos que você está orando. Alguém já sentiu isso? Eu já senti isso. Eu me lembro do meu primeiro retiro de oração, que o pessoal pediu para a gente orar durante 30 minutos. Gente, foram uns 30 minutos que pareciam 30 dias. É ou não é? Então, a gente acaba desenvolvendo um jeito muito superficial de orar. E aí a gente não consegue desenvolver a intimidade com o Todo-Poderoso. Vejam que, por um lado, nós temos igrejas que nos ensinam que nós devemos pedir e determinar para Deus o que nós queremos, certo? Tem igrejas que ensinam isso. Outras ensinam-nos que nós somos tão indignos que nós não devemos pedir, porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Mas entre um extremo e outro está a realidade do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos derramar o nosso coração diante dele. E aí entra esse segundo ponto que nós vamos ver, pode passar, Ju, que orar é derramar a nossa alma diante de Deus com confiança e esperança. Veja, Abacuque estava angustiado, porque ele via o povo de Israel cometendo injustiças e pede que o Senhor se faça presente. Quando Deus responde que vai se fazer presente, ele questiona o método do Senhor. Deus diz que vai usar uma nação terrível, ele fica mais indignado, mas no capítulo 2, verso 1, ele termina de falar e diz que está aguardando a intervenção do Senhor. Ali nós temos um princípio nas entrelinhas que nos revela muito do que é orar. Por mais que nós fiquemos indignados às vezes, porque isso é normal do ser humano, que nós fiquemos indignados com os métodos de Deus, porque nós não entendemos. Só que nós cantamos, agora há pouco, que nós cremos que o reino do Senhor é um reino eterno, de misericórdia, de bondade, de igualdade, de fidelidade. Nós estamos cantando que o reino do Senhor é um reino em que todo jeito humano de fazer as coisas, você consegue olhar para a sociedade e encontrar uma nação do mundo que seja simplesmente totalmente feliz?
Aquela ideia do sonho americano de que os Estados Unidos é um ótimo país, é verdade, os Estados Unidos é um ótimo país, mas pergunta se toda a população está ali satisfeita e suprida nas suas necessidades. Pergunta se muitos ali não estão dependentes da comida, do consumo, da infelicidade por conta das questões políticas. Ali tem cristãos que odeiam mais do que uma pessoa que não conhece a Cristo. Então, não é uma nação 100% feliz. As famílias não são 100% felizes ali. Há divórcios ali, como existe no Brasil. Há agressividade, a maldade, a corrupção, como em todos os lugares do mundo. Então, irmãos, nações que tentaram construir um povo, uma sociedade mais justa, podem até conseguir alcançar um nível melhor do que o Brasil, até porque não é tão difícil alcançar um nível melhor do que o do Brasil, né? É fácil se alcançar um nível melhor, mas não perfeição. O único reino de justiça é o reino do Senhor, e se a gente canta que nós confiamos no reino dele, nós precisamos, como Abacuque, lançar sobre ele as nossas dúvidas, mas esperar, porque ele é o Senhor do tempo. Olha o que diz no capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, ó. Eu vou abrir aqui que vou usar uma outra versão aqui para a partir de agora. Abacuque. Verso 1, ele diz assim, ó: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Por mais que Abacuque discordasse do Senhor nessa questão, ele não deixou de apresentar a sua queixa e se colocar à espera, mesmo que isso pareça um tanto quanto arrogante, mesmo que isso pareça um tanto quanto desafiador ao nome do Senhor. Ele diz o seguinte: eu vou esperar, porque o meu Deus vai me responder. E realmente o Senhor, ele vem e ele apresenta algumas outras questões. O pastor Ed Renekiewicz, ele cita com frequência a Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela sobre oração, e ela disse: o que você diz para Deus quando você está orando? Ela respondeu: eu não digo nada, eu só escuto. Então disseram a ela: então o que Deus fala para a senhora? E ela teria respondido: ele não fala nada, ele só escuta. A verdade por trás dessa frase, supostamente dita por Madre Teresa de Calcutá, revela que a oração, ela está muito além das palavras. Orar é muito mais do que palavras. E hoje, por providência de Deus, eu vi uma imagem que o pastor Alexandro, da nossa igreja lá de Uberlândia, compartilhou, em que era uma carta, papel, várias linhas, e estava escrito assim: querido Deus, e não tinha nada escrito, apenas 4 gotas de lágrima. Orar, irmãos, está muito além das palavras. Abacuque usou as palavras, mas nós precisamos chegar num nível de intimidade com Deus, que as palavras sejam apenas formalidades, porque Ele escuta a nossa alma, mesmo que nós não venhamos a dizer nada. Nós precisamos disso. Quando Abacuque se propõe a orar com sinceridade sobre as suas percepções de mundo, justiça e atuação de Deus na história, ele também abre o seu coração para que possa entender. Olha, eu estou aqui, revoltado contigo, Senhor, eu não consigo entender os seus caminhos, os seus pensamentos são muito altos, eu não consigo entender a sua justiça, mas eu peço que o Senhor me ensine, porque está muito difícil. Lembra como Asaf orou semana passada no Salmo, nós estudamos aqui? Ele diz o seguinte: quando tentei compreender tudo isso, isso foi muito difícil para mim. Salmo 73. E é exatamente assim que muitos de nós nos sentimos. E às vezes a gente tem dificuldade de admitir. Irmãos, eu tenho dificuldade de admitir que às vezes eu estou revoltado com Deus. Ai, pastor, que absurdo o senhor está falando isso. Não, mas eu quero justiça. Só que ele vai ensinar Abacuque, assim como ele nos ensina hoje, a seguinte questão. Pode passar, Ju. Deus revela o seguinte. Olha o que ele diz lá em Naum, capítulo 1, verso 3. Vamos ler juntos? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente.
o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Irmãos, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que Deus, Ele é tardio em se irar, Ele é longânimo, Ele é paciente, mas Ele não trata o culpado como inocente. Ele não fica aí gritando Lula molusco livre, né? Ele não fica aí gritando a Deus e o mundo, Bolsonaro é meu rei. Ele não fica gritando isso assim. Isso aí é coisa nossa, é coisa ridícula. Sabe por quê? Porque nenhum de nós somos inocentes em nada. Nós temos os nossos pecados, diante de Deus estamos condenados. Mas Ele diz o seguinte: Ele não trata o culpado como inocente, mas Ele é tardio em se irar. Deus é justo. Olha o que Ele diz, capítulo 2, pode passar, Ju, verso 2 e 3, Ele diz assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmão, saia daqui com essa certeza: Deus é justo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono da história, Ele conduz todas as coisas debaixo da sua soberania, não há nada que escape aos seus olhos. Os injustos pagarão o preço, não deseja vingança, mas saiba que o Senhor conhece cada um dos corações. Ele está dizendo que Ele vai fazer justiça. Pode passar, Ju. E o verso 4 e 5 ele diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Deus conhece os corações e recompensará a fidelidade. Eu não sei se você já sentiu assim, mas eu poderia falar de uma outra pessoa aqui, mas talvez você mesmo se manifeste dessa forma. Você já parou para pensar que existiam pessoas, e existem pessoas, que nós olhamos e falamos assim: eu não acredito que essa pessoa um dia vai entregar a sua vida ao Senhor, essa pessoa não tem jeito. Você sentia que você nunca entregaria a sua vida ao Senhor? Francisco, obrigado, porque você se manifestou aqui, né? Eu também não, mas... Você deu trabalho também? Quem mais deu trabalho aqui que falou assim: não, eu não vou ser crente nunca? Fabinho estava até fazendo solo hoje. Célia. Então veja só, irmãos, você também, Júnior? Você odiava crente, né? E agora? Você gosta um pouquinho. Irmãos, nós temos pressa em fazer justiça, só que Deus tem planos que estão acima dos nossos. Tem pessoas, o Francisco foi o primeiro a levantar a mão. Eu me lembro do Francisco chegando aqui, ele nem entrava no portão, ele ficava ali na porta assim, com aquela cara de... Quantos anos você está batizado já? 12. Então significa que há 13 anos, ele era um ímpio, no linguajar bíblico, que a gente não queria, que se ele tivesse feito alguma coisa para conosco, a gente queria que o Senhor tivesse fulminado. Só que no ano seguinte, o Senhor mudou a história dele. E é por isso que o Senhor é tardio em se irar, porque Ele tem o tempo oportuno para todas as coisas. Nós temos pressa, mas o Senhor é paciente. Veja o que Ele nos ensina também aqui, na sequência. Essa tecnologia é boa, mas ela, de vez em quando, ela dá umas travadas, né? Preciso de uma ajuda aqui depois, ver se dá para resolver esses problemas. Olha o tempo que demora aqui para abrir o negócio. E ainda abre o errado. Vamos adiante. Quando o Senhor estabelece isso no capítulo 2, Ele vai revelando, através da experiência ali do profeta Abacuque, Ele vai revelando muito daquilo que Ele é. O Senhor vai revelando através desse diálogo com Abacuque aquilo que Ele é. E Deus revela conhecimento, pode passar, dos pecadores e dos pecados. Veja que logo depois que ele fala com Abacuque, ele vai apresentar aquilo lá no fim, os ais. A Bíblia, quando usa essa expressão ai, ela está dizendo o seguinte: ai daquele,
ai daquele e ai daquele. Primeira coisa que ele diz, você não vamos ler, você pode ler na sua casa, pode passar, Ju. Capítulo 2, versos 6 a 8. Os que cobram juros abusivos serão julgados. Irmãos, quem aqui não quer que o banqueiro se lasque todo por causa do juro que ele cobra de nós? Gente, é absurdo o que nós pagamos de juros. A gente quer que o Senhor faça descer fogo do céu sobre o Itaú, sobre o Bradesco, sobre a Caixa Econômica, sobre o Banco do Brasil. É ou não é? Quem aqui já deveu para banco sabe o quanto que eles ganham em cima de nós. Mas a gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque o Senhor conhece o coração de todos aqueles que abusam dos mais fragilizados. Olha o que ele diz, pode passar. Então a gente não precisa se filiar ao PCdoB para a gente poder odiar os banqueiros, a gente só orar ao Senhor, ok? E nem precisa se filiar a um partido de direita para odiar aqueles que fazem injustiças com a esquerda. Quer ver um exemplo sobre injustiça? E aqui, por favor, eu não tenho partido de estimação. Eu só vou dar um exemplo de como a justiça do homem é uma justiça falha, como nós caímos em armadilhas. Todo mundo conhece a política da ideologia de gênero, não conhece? Quantos gêneros existem por aí fora? Hã? Algumas dezenas, certo? É construção social, diz aí os partidos de esquerda, não diz? Diz que é construção social, que ninguém nasce homem ou mulher, que isso se constitui com o tempo. Mas eu vou fazer uma crítica que essa semana eu vi uma reportagem terrível de uma proposta do PSOL para que na Câmara Federal tivesse 50% de vagas para homens e 50% para mulheres. Mas quem vai determinar quem é homem ou quem é mulher? Duas propostas que se contradizem. Porque se eu defendo que ele não nasce homem ou não nasce mulher, como que eu vou defender depois que 50% das vagas tem que ser para mulher e 50% para homem? Aí eu estou usando uma linha conservadora de adaptação de avaliação. Veja só, isso acontece com a esquerda, isso acontece com a direita. Sabe por quê? Porque nós somos injustos por natureza. Nós buscamos os nossos próprios interesses. Isso acontece na direita, na esquerda, mas o nosso Senhor é justo, e Ele vai fazer justiça contra aqueles que são injustos, no tempo certo. Nós não precisamos ficar nos agredindo, nós não fomos chamados, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra homens, é contra os principados e as potestades que estão no mundo espiritual, e é contra elas que nós temos que lutar, não contra as pessoas. A gente está agredindo muito, esperando que Deus faça justiça agora, mas o Senhor vai fazer justiça quando Ele achar que Ele deve fazer justiça. Segunda coisa, os corruptos serão julgados. Se você ler ali o texto de Abacuque, você vai ver que os corruptos serão julgados. Nós tentamos, com as leis, com as coisas, justamente combater a corrupção. Mas, irmãos, é doentio. Eu vou fazer uma citação, eu não ia fazer, mas é só para provocar. Eu fiz alguma pesquisa. Quem aqui conhece, por exemplo, o jogo do bicho? O jogo do bicho é uma contravenção, certo? Não é tido como aquele crime, não sei por que não foi convertido ainda, mas é uma contravenção. E um jornalista chamado Carlos Andreasa, ele fez a seguinte postagem essa semana. Ele adora samba. Ele diz assim: Mangueira é a escola onde havia passagem secreta para trânsito de traficantes. Seu presidente, deputado, está preso. Agente no esquema que sequestrou o Rio de Janeiro. A Liga das Escolas de Samba é dos bicheiros, os que usam o escritório do crime das milícias. Esse conjunto celebrou Marielle. Emocionante. Ironicamente. Por que ele fez esse comentário? Porque, irmãos, o nosso país, a Rede Globo, financia algumas escolas de samba, a milícia financia outras escolas de samba, os bicheiros financiam outra escola de samba, e nós achamos que as pessoas são contra a corrupção no nosso país. O buraco é muito mais embaixo. Nós estamos contaminados. O mundo é injusto. Ele é mantido por estruturas de tráfico, de milícia, que sustentam a nossa cultura, que sustentam as nossas redes de televisão muitas vezes. Os acordos são mais profundos que nós podemos imaginar. Mas Deus vai fazer justiça no tempo dele, contra os corruptos e contra os injustos. Nós temos que lutar com as nossas forças, mas não dar a nossa vida para causas perdidas. Nós temos que lutar por aquilo que é justo,
mas não podemos achar que vamos fazer com as nossas próprias mãos aquilo que só o Senhor pode fazer. Pode passar, Ju. Aí ele diz também que os assassinos e criminosos serão julgados. A preço de sangue vocês estão construindo as coisas. Isso acontece no nosso país. Pode passar mais uma. Aquele que escraviza o próximo por meio do vício. Lá ele fala sobre, olha, traficantes, irmãos. Às vezes a gente julga muito aquele que usa a droga. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Mas, irmãos, quem produz e quem distribui sabe do prejuízo que está causando. E nós precisamos entender que Deus vai fazer justiça. E aí Deus começa a mostrar para Abacuque que, assim como ele usaria a Babilônia para disciplinar Israel, em algum momento a Babilônia também seria disciplinada. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é o Deus que faz justiça. E aí ele fala também, pode passar, sobre os adoradores de ídolos. E aí você pode ler o capítulo 2 de Abacuque. Pode passar, Jô. A gente está agora partindo para o final. Depois de todo esse discurso de Abacuque com o Senhor, Abacuque fala, o Senhor responde, Abacuque questiona, o Senhor responde. Os olhos de Abacuque se abrem. E a intimidade com Deus levou Abacuque a um crescimento na sua compreensão de mundo. E é isso que eu gostaria de convidar você a gente finalizar com essa nova visão de mundo. Tudo isso que nós ouvimos aqui, nós já sabíamos, mas nós precisamos colocar em prática essa confiança. Nós precisamos colocar em prática essa nova maneira de orar. Nós precisamos realmente abrir o coração para que Deus fale conosco mais alto do que as ideologias. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus fale mais alto no nosso coração do que as nossas percepções. Porque se eu perguntar para você se você concorda com determinada política, você vai falar assim, eu concordo por causa disso. Eu não acho que a igreja tem que... Gente, o não achar, ele não pode estar acima daquilo que é a verdade. Nós precisamos depositar nossa confiança naquilo que é a verdade, porque nós cantamos isso, nós vivenciamos isso, e a palavra de Deus é a verdade. Quando nós ouvimos a voz de Deus e entendemos os planos dele, o nosso coração se abre. Olha o que diz no capítulo 3, verso 2. Tem várias versões, mas as mais comuns dizem assim, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. E aí ele faz um pedido, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia, a versão corrigida e fiel. E a versão nova versão internacional diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas no nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí depois o capítulo 3, ele transcorre com lembranças dos grandes feitos do Senhor, as pragas que foram lançadas, o sol parado, que na verdade foi a terra parada lá em Josué, e ele começa a relembrar dos grandes feitos do Senhor. Existe uma coisa fantástica que deveria nortear a nossa vida, relembrar dos grandes feitos do Senhor. Quando o nosso coração estiver fragilizado, quando a nossa fé estiver abatida, nós precisamos relembrar dos grandes feitos do Senhor e confiar que Ele vai fazer justiça. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. E aí ele vem e reconhece, pode passar, Ju, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus quando diz, Senhor, meu coração se abriu, meus olhos agora contemplaram a sua grandeza, e agora eu estou temeroso. Mas ele faz um pedido, aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Realiza novamente os sinais. Realiza, Senhor. Então, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, ele é grandioso. Nas palavras do profeta, está implícito um convite para reconhecermos a grandeza do Senhor. Os versos 3 e 4 reforçam do conhecimento de Deus, o Deus que age na história. E Abacuque então cita esses grandes feitos, mas ele também, pode passar, Ju, ele faz um pedido por avivamento e a repetição desses grandes feitos, como nós cantamos. Eu fico pensando o seguinte, e aí é um desafio para mim e para você. Nós temos 5 minutos para encerrar. Você seria capaz hoje, de fazer uma oração com o seguinte conteúdo: Senhor, eu estou aqui com o meu coração humildemente
pedindo que o Senhor use a minha vida, mesmo que seja para eu abrir mão de todos os meus sonhos, para que a sua vontade seja feita em mim. Já parou para pensar nisso? Vamos lembrar aqui de David Brainerd, o grande missiólogo, o grande missionário que abriu mão do seu noivado, não casamento, do seu noivado. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards, o grande avivalista. Ele abriu mão e pregou para os índios. E aí os índios não se convertiam. Ele morreu de tuberculose, dizem que cuidado pela sua ex-noiva, e depois que o seu trabalho foi feito, a semente do seu ministério gerou grandes transformações de vida. Será que nós conseguiríamos orar? Isso aqui é uma coisa, por que eu estou usando esse exemplo bem radical? Porque a gente poderia pensar isso em coisas muito pequenas, tipo assim, eu sou um adolescente, vou pegar aqui os adolescentes, aliás, está linda a classe de adolescente de domingo pela manhã aqui, queria agradecer vocês que têm trabalhado. Eu estava aqui, eu falei assim, nossa, está tendo algum jogo de futebol por aqui, porque a turma estava gritando, competindo. Na hora que eu fui descer, era a classe de adolescentes ali, que estava toda agitada, né? Imagine que os adolescentes viessem aqui agora para nós orarmos, para que eles colocassem o seu coração diante de Deus e falassem, Senhor, usa a nossa vida, com 14, com 13, com 15 anos, usa a nossa vida, Senhor. Todos vão ser missionários, todos vão ser pastores. Não, mas talvez nas áreas que eles vão atuar, que eles possam ser luz. Os jovens, saindo do retiro que foi edificante para eles, na verdade, foi meio enciumado, nós ficamos meio enciumados, né, porque nós fomos... dessa vez não pudemos participar, né? Ficamos ali assim observando, mas com alegria no nosso coração, porque eles estavam ali felizes, animados, motivados, gente com os olhos chorando no último dia porque não queriam ir embora, maravilhoso. Mas o campo de atuação, ali vocês se capacitam para que o campo de atuação seja a sua vida. Será que a nossa oração hoje poderia ser assim? Senhor, eu abro mão do meu orgulho, eu quero tratar bem o meu marido, eu quero tratar bem a minha esposa, eu não quero mais ridicularizar o meu marido e minha esposa, eu não quero mais agredir meus pais, eu quero ser um servo fiel, eu quero dedicar o meu tempo, os meus recursos, a minha capacidade, para que o Senhor use a minha vida. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus reavive a sua obra no nosso meio. Nós não estamos aqui para simplesmente ouvirmos, mas para nos tornarmos ouvintes e praticantes da palavra. Porque nós temos que confiar que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono da história, e Ele vai fazer justiça no seu tempo, e nós precisamos realmente assumir um compromisso ao lado dEle. E aí ele termina com um pedido por misericórdia. Senhor, mesmo quando avivar, não se esqueça da misericórdia. E parece que acabou, né? Mas eu tenho 2 minutos para encerrar. Era mas eu vou pedir um a mais. A síntese do aprendizado, pode passar, Ju, está lá no final, no capítulo 3, versos 16, 17, 18 e 19. Vamos ler, vamos ali só para encerrarmos. Ele diz assim, quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de cordas, essa oração de Abacuque se tornou um canto para que as pessoas lembrassem daquilo que o Senhor é. E aí pode passar, Ju. Ele faz no no verso 16 uma reverência diante da grandeza do Senhor. Ele se reverencia, ele assume a sua fraqueza. Irmãos, se nós reconhecêssemos o quão ínfimos somos, pensa na menor formiga que você já viu e no seu tamanho, no seu peso, isso ainda é uma distância menor daquilo que nós somos e daquilo que Deus é. A distância entre nós e o nosso Deus é infinita.
Por isso que Abacuque diz o seguinte: hora que eu reconheci a minha fraqueza, o meu ventre tremeu, meus ossos se enfraqueceram, porque tu és grande demais. Ele faz um reconhecimento da grandeza de Deus. Pode passar, Ju. E ele fala sobre a esperança em meio ao julgamento. Em silêncio aguardarei o Senhor fazer justiça. Ele confia na justiça de Deus. E aí no verso 17, pode passar: confiança independentemente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no campo, ainda que, irmãos, é justamente o oposto que as igrejas têm ensinado hoje. As igrejas têm ensinado hoje, o Cris costuma falar isso para mim, toda vez que a gente sai do culto, ele fala assim: ô pastor, para de pregar essas coisas, isso aí não enche igreja, né? Ele faz uma brincadeira, né? Porque, irmãos, o que as pessoas falam hoje é: você tem que vir que Deus vai te dar. E o que a Bíblia diz, ensina o seguinte: mesmo que Deus não te dê, Ele continua sendo bom. Mesmo que você não tenha todos os recursos que você deseje, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo justo, e nós precisamos desenvolver a confiança além das circunstâncias. E aí ele diz: ainda assim eu louvarei e exultarei o Deus da minha salvação. Pode passar: adoração permanente. Nós somos chamados a adorá-lo permanentemente, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E aí, por fim, ele reconhece que a sua capacitação vem do Senhor. Tu és a minha força. Irmãos, se nós pensamos que nós somos incapazes, nós estamos certos. Nós somos incapazes, mas a nossa força vem do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, nós não geramos os nutrientes para o nosso corpo, nós nos alimentamos, não é? Se nós estamos com deficiência de comida, de vitamina A, B, C, D, nós comemos. Se a comida não está sendo suficiente, nós suplementamos. Então, a mesma coisa espiritualmente, a nossa força não é nossa, vem de Deus, e nós precisamos reconhecer. Então, o propósito que eu quero que a gente saia daqui hoje é o seguinte: o Senhor nos deu a vida e nos fez com o propósito de permanecer vivos. Por isso, devemos buscar o verdadeiro avivamento. O que é permanecer vivo? Irmãos, é o seguinte: Ele nos deu a vida, mas nós temos que agora não somente vivermos fisicamente, nós temos que viver espiritualmente, porque essa é a vida que Ele nos deu. Para isso, nós precisamos de tempos em tempos parar, reabastecer a nossa mente e pedir que o Senhor realize novamente os grandes feitos nas nossas vidas, para que sejamos testemunhas daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, mas acima de tudo, daquilo que Ele é. Vamos orar.